que o Senhor colocou no meu coração foi sobre trazer ensinamentos que o livro de Esther ele traz para a nossa vida, que nós podemos aplicar na prática. Eu quero começar falando que esse livro ele foi escrito com o intuito de explicar o porquê, como que foi criado a festa de Purim. É uma festa que é comemorada até os dias de hoje pelos judeus, que é a festa da vitória dos judeus contra os persas. O livro de Esther, ele não faz nenhuma referência direta ao nome de Deus. Em nenhuma espécie, nem Yahvé, nem Jeová, nem a palavra Deus aparece no livro de Esther. Só que mesmo não aparecendo, nós vemos o agir de Deus em todas as páginas dos livros. Isso me ensina muitas vezes na nossa vida, nós não vamos ver o agir de Deus de forma evidente. Mas, independente disso, nós precisamos ter a certeza que o Senhor ele está conosco em todos os tempos. Aleluia, que tudo, como foi ministrado ontem, né, no culto pela Mariane, que quem tem visão espiritual consegue ver o agir de Deus, independente se visivelmente está favorável ou não. Nós conseguimos ver a proteção, o agir de Deus em todas as coisas. E no livro de Esther foi assim. E na minha, na tua vida também é assim. O terceiro ponto é que a história ela começa falando da rainha Vashti. A rainha Vashti é um exemplo perfeito do que não fazer quando nós temos uma posição de influência muito importante. Até mesmo quando não temos, mas principalmente quando temos. Porque ela era rainha, ela era a esposa do rei Assuero. E o rei queria exibir a esposa dele. Não tinha o direito de falar não. Ou você obedecia o seu marido, ou ainda mais se ele era o rei. O rei já não mandava chamar. Se ele chamasse e você não fosse, você estava lascado, eu vou dizer assim. Porque eu acho que ela estava de saco cheio de tanta bebedeira. Ele não tinha mais de meses já de festa. E ela achou que ia acabar, ele resolveu fazer mais 7 dias de festa. Então acho que ela já estava por aqui, né? E aí ela falou, não vou, tô aqui com as minhas amigas do meu banquete, não vou, não quero ir. Resumindo, ela se esqueceu de qual era a posição dela e aonde que ela estava. E nisso eu aprendo, Deus ele pode nos levar para lugares, nos permitir chegar a lugares de influência, de poder, seja aquisitivo, seja profissional, seja até mesmo espiritual. E se nós não tivermos discernimento, maturidade emocional, maturidade espiritual e discernimento espiritual, como foi ministrado ontem, nós nos perdemos e esquecemos de quem somos, a quem servimos e o que devemos fazer. E quando isso acontece, Deus permite muitas vezes nós caímos, como aconteceu com ela. E Deus sempre permite alguém cair para um propósito. Deus permitiu que Vashti caísse para que Esther fosse levantada. E muitas vezes Deus permite que nós caímos para que Ele possa nos levantar de novo espiritualmente, mais forte, mais posicionada, mais centralizada e fazendo a vontade dEle, não a nossa. Esther, irmãs, era uma mulher muito bonita, certo? E até trazer, eu falei, se no próximo eu for sorteada, no próximo eu vou trazer um pouquinho de óleo de mirra. Eu tenho na minha bolsa aí, para vocês cheirarem. Porque a mirra foi um dos produtos, né? Uma das iguarias que Esther usou durante seus 12 meses de preparação. Não bastava ser virgem, tinha que passar por todo esse tratamento, por tudo isso, né? Para você entender o quão era importante essa decisão. Ela era muito bonita, com certeza estava muito cheirosa, mas ela não foi escolhida tão somente por isso. Ela foi escolhida por um propósito. Da mesma forma é na minha e na tua vida. Nós estamos aqui não é só porque nós somos bonitas, não é só pela nossa capacidade. Eu tenho certeza que cada uma de vocês tem um talento específico, vocês têm uma facilidade para alguma coisa, né? Deus os escolheu por um propósito. O propósito maior, com certeza, é ser salvos. Mas também lhe dará salvação para aqueles que estão à nossa volta, como foi com a rainha Esther. O propósito maior é que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui, minhas irmãs, no Instagram todo mundo é perfeito, né? Uma área que Satanás ele tem atuado muito grande que é a nossa mentalidade. Quando nós pegamos o celular, nós vemos aquela mulher toda linda, toda magra, toda estilosa, toda isso, toda aquilo. Nós, muitas vezes, de forma inconsciente, começamos a nos comparar. De repente nós nos vemos e descontentes com aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Para qual que é o nosso propósito? Às vezes você fala, nossa, queria tanto ser como fulano, mas Deus ele colocou um propósito tão lindo e tão único na sua mão e você não está sabendo valorizar. E nós temos que ter essa visão espiritual, principalmente nós sermos mulheres de Deus. Eu falo isso porque quantas vezes eu questionei, eu falei, Senhor, eu queria tanto ter crescido na internet com moda cristã, né? Não que hoje eu não fale sobre isso, mas o Senhor, esses dias atrás, ele me disse no meu coração, ele falou, eu te chamei para o propósito da regência, porque é um ministério carente. Não questione, foi o propósito que eu te chamei, faça que eu te mandei. Então, o Senhor, ele nos chama por um propósito, não apenas pelo nosso talento.
Outra coisa também que nós podemos aprender com alguns outros personagens além da ministério é com Mardoqueu. Descobriu uma trama de Amã contra o rei Assuero. E o que ele fez? Ele desfez a trama. Só que quando isso aconteceu, o Mardoqueu não foi honrado. E sequer o rei foi agradecer, oh, muito obrigado, porque o rei nem ficou sabendo que ele tinha sido livrado. Eu lendo isso, eu falei, meu Deus, que interessante, né? Ele não devia fidelidade e honra para ele, porque ele era ali escravizado. Ele já estava livre, mas ele foi para lá escravizado. Então ele não tinha esse dever de fidelidade com o rei, mesmo assim ele fez. Por quê? Porque ele era um homem justo, porque ele era um homem reto. Nós deixamos de plantar o bem, porque nós não vamos colher na mesma hora. Só que tudo que nós plantamos, irmãos, seja bom, seja ruim, uma hora a colheita vem. E para Mardoqueu não foi diferente. A colheita do que ele tinha plantado veio e veio bem assim. Ele foi honrado com a túnica do rei, com a coroa do rei, em cima do cavalo do rei, perante toda a cidade, e ainda com o inimigo do lado. Porque quando Deus ele honra, ele honra. E é por isso que é tão importante, mesmo muitas vezes a gente não tendo a recompensa ali na hora. Às vezes, vamos falar de coisas simples do nosso dia a dia, de saque no círculo de oração. É uma semente que nós estamos plantando, semente de fé. Muitas vezes de vir para a igreja, às vezes ninguém vai reconhecer na hora, às vezes ninguém vai falar na hora, mas é uma semente que você está plantando. E quando Deus te recompensar, porque que vai te recompensar, a honra vai ser muito grande. Outra coisa que nós aprendemos, ele é um exemplo vivo de que a soberba, como diz a palavra, a soberba precede a queda. Porque pensa num homem soberbo. Na cabeça dele não era fé, não era positividade, era soberba. A cabeça dele ele era melhor que todo mundo e merecia. E nós não devemos ser assim. Porque uma coisa é você ter fé. Você ter fé confiando que o Senhor ele vai fazer, porque Deus liberou uma palavra sobre a tua vida. Outra coisa é eu achar que eu posso, que eu sou, que eu faço, que eu aconteço. Não somente perante o Senhor, perante os irmãos também. Porque tem gente que fala que é crente e faz como os judeus, né? Ora em voz alta, proclama o seu jejum, mas na hora de tratar o irmão, trata com falta de educação, trata com falta de amor, ou com falta de misericórdia. E isso também é soberbo, tá? Olhar para as pessoas e julgá-las pelos erros delas, sendo que todas nós, independente de ser pastora, independente de ser regente, independente de qualquer coisa, todos nós estamos sujeitos a errar e a cometer pecados que desagradam o coração de Deus. E para Deus não tem esse negócio de pecadinho e pecadão, é tudo pecado e tudo entristece o Espírito Santo. Outra coisa também que eu aprendo com a esposa de Amã. Foi ela que falou, faz uma forca para Mardoqueu. Ele não queria se dobrar, né, para Amã. Mardoqueu falava, não me ajoelhe para ninguém, somente para o meu Deus. O ego dele foi ferido e ele queria de toda forma acabar com a vida de Mardoqueu. Aí a esposa, em vez de ser sábia, fala, não, meu amor, deixa quieto, você é o braço direito do rei. O que é esse rapaz que não quer se dobrar para você? Não, o que ela falou? Faz uma forca para ele. Aí você sabe o que aconteceu? Quem morreu na forca? Amã. Porque o conselho da esposa foi para a própria desgraça do marido. E da mesma forma, irmão, nós temos que tomar exemplo para não sermos assim. Porque se nós não tivermos sabedoria, se nós somos mulheres guiadas pela nossa carne, guiadas pela nossa vontade, pela nossa raiva, pelo nosso momento de ira, certeza que ela achou assim, vai matar, faz a forca, mata ele, pronto, acabou o problema. Na cabeça dela foi bom, porque a cabeça dela é de uma mulher imprudente. A cabeça dela era de uma mulher que não conhecia Deus. Nós não somos assim. Não só com os nossos maridos, mas com todos aqueles que convivem conosco, porque a Bíblia diz que nós somos testemunhas vivas do Senhor. Então nós precisamos dar testemunho do Senhor, saber o que falar, quando falar e como agir. Outro ponto também, para finalizar, é que nós aprendemos que ao contrário da esposa de Amã, como que uma mulher deve agir. A Esther. Quando Mardoqueu chega para ela e fala da situação, ela ficou com medo. Já tem mais de 30 dias que o rei não me chama. Se eu for até ele, eu posso morrer. Ela ficou com medo de morrer. E era muito real isso, mano. Vocês podem ver mesmo que no Afeganistão agora o beirado bater na mulher desde quando não quebre ossos. Não pode quebrar. Vai bater, pode. Espancar, pode. Deixar com roxo, pode. Se hoje é assim, imagina nesse tempo. Mandava matar. Mandava matar. Então ela ficou com medo, e ela ficou com medo justo. E ela falou isso já com uma justificativa para querer recuar. Só que Mardoqueu foi usado por Deus para falar para ela o versículo que eu acho que define todo esse livro. Quem sabe não foi para este tempo que Deus te levantou para este lugar. E é o versículo que define a minha e a sua vida também. Deus nos levantou para esse tempo. Quando Mardoqueu falou isso para ela, ela voltou a si. Ela falou, então pede o povo para jejuar.
eu e as minhas servas vamos jejuar por 3 dias e depois eu vou até o rei. Se eu perecer, eu pereci. Às vezes nós vamos ter que enfrentar situações que vai ser difícil pra gente. Ninguém cresce no ambiente confortável. Ninguém cresce fazendo o mesmo todo dia. Deus muitas vezes usa situações desconfortáveis para que nós possamos crescer, amadurecer e experimentar novas experiências com Deus. Só que ela não agiu de qualquer jeito. Primeiro ela entregou, ela jejuou, ela orou, ela pediu que o povo fizesse isso e ela foi na direção do Senhor. Só que ainda assim, mesmo tendo orado, mesmo tendo jejuado, ela não chegou lá no rei, ó rei, está acontecendo isso. Não, ela foi com calma. Ela foi com sabedoria. Ele estende o cetro, ou seja, a vida dela foi salva. Ela falou que ia te convidar para um banquete. Porque se fosse eu, talvez já falaria na hora, o teu braço direito está querendo me matar. Mas ela não agiu assim, né, irmãs? E aí ela pegou e ele falou assim, tá bom, vamos então. E ela convidou a mãe. E como foi falar pela irmã Juscelina, temos que conhecer o nosso inimigo, irmãs. Às vezes para mim vai ser na minha mente, para você talvez vai ser um vício, talvez para você vai ser no seu casamento. Ele vai trabalhar de forma diferente. Então você precisa conhecer quais são as artimanhas que ele age na sua vida. E assim ela fez. Aí quando você pensa que ela vai falar no primeiro banquete, não falou. Vamos para mais um banquete. Por que foi necessário tudo isso? Para que o coração do rei fosse quebrantado. Porque não era o que ela ia falar, era a doçura dela, era a presença de Deus através da vida dela que quebrantou o coração do rei, entendeu? A atitude branda. E muitas vezes nós queremos ser afobadas, nós queremos as coisas para a nossa hora, no nosso tempo, no nosso jeito. E não é assim que o Senhor está nos ensinando. Às vezes a gente perece por não ter a paciência de esperar Deus agir, de esperar o momento certo de Deus falar, pode falar. Pode fazer. E por último, agora sim o último, tá? Para finalizar. O rei ele já tinha decretado e o rei não podia voltar a sua palavra. Tal dia, o povo ia morrer. Só que ele fez um novo decreto. O decreto é, os judeus terão o direito de lutar. Quando o dia chegou, eles estavam com Deus, eles jejuaram, eles buscaram, se humilharam para Deus, eles foram vencedores. E por isso hoje, até hoje é comemorada a festa de Purim. Porque eles foram vitoriosos contra os seus inimigos. Da mesma forma, é na nossa vida. O Senhor nem sempre vai permitir que as situações mudem. Deus vai permitir o decreto mudar, mas Ele vai te dar estratégia para você ser vencedora de outra forma. E assim vai dar essa oportunidade em nome de Jesus.